Você que achou 1 Reis 18:29, diga glória a Deus. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Verso 32, não se canse. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ou uma vala em volta do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Verso 33. Então armou ali a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, pôs sobre ele a lenha, pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isto uma segunda vez, e o fizeram uma segunda vez. E disse: fazei isto ainda uma terceira vez, e fizeram uma terceira vez. Não se canse, de maneira que a água corria em torno do altar, e ainda até a vala se enchia de água. Verso 36, para finalizarmos. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu, e que nós somos teus servos, e que conforme a tua palavra é que eu fiz todas estas coisas. E quem entendeu, diga amém. Pode tomar vosso assento, que Deus lhe abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olhe para mim isto, mantenha seu olho conectado no meu agora. Quero olhar no seu olhinho. Eu tenho algo de Deus para entregar para a sua vida e para o seu coração. Eu fiz questão de nós lermos todos esses versos, para que os irmãos entendam toda a liturgia que existia e envolvia um culto oferecido a Deus. Não bastava apenas Elias chegar no altar, queimar o bezerro em cima do altar e dizer: Deus, receba aí o que é teu. Não. Os irmãos observaram que ele fez um passo a passo. E antes de partir o bezerro em pedaços, colocar os pedaços no altar sobre a lenha, tocar água em cima 3 vezes, e depois colocar uma oração diante de Deus para que fogo descesse do céu, ele fez algo que eu considero a parte mais importante de todo esse culto que ele ofereceu a Deus. Ele reparou o altar, ele consertou o altar. E há quem diga que o altar é a finalidade, e eu digo por onde eu passo que o altar não é o fim. O altar será sempre um meio para um propósito final. O altar é uma ferramenta para se alcançar alguma coisa. E não estou exagerando em palavras aqui esta noite. É por isso que existem tantas pessoas aí fora que estão corrompidas, porque existem pessoas que estão pensando que o altar é o seu Deus. E quando pessoas começam a achar lá fora, que eu sei que vocês são crentes, que o altar é o seu Deus, eles começam a servir o altar. E como o altar torna-se o seu Deus, e não suportam ver o altar sendo usado por outro que quer alcançar Deus, brigam entre si para poder alcançar o seu próprio Deus. Mas quem serve a Deus entende que altar é só uma ferramenta para alcançar Deus. É por isso que Elias está reparando o altar. Mas eu quero levar vocês por um caminho diferente esta noite, porque talvez nas vossas mentes e nos vossos corações você esteja pensando: já sei, pregador, eu já sei por onde o caminho você quer seguir, e você vai dizer que Deus vai descer com a vara dentro da igreja. Não, eu estou dizendo que o que Deus quer falar conosco esta noite é muito mais profundo do que um concerto de igreja. Pregador, tu veio de longe para falar disto. Eu vim dizer para vocês que um concerto é com cada um de nós. Desde este que fala contigo desse altar a quem ouve aí de baixo, quem está no som, quem está nos instrumentos, quem está em pé ali atrás, quem está no som, quem está, perdão, ali na escada. Pregador, por que você disse isso? Porque no Antigo Testamento o altar se revelava como algo físico, irmãos. Era necessário você pegar algo fora,
e colocar sobre algo físico fora para que Deus respondesse. Só que você sempre vai ver dentro da Bíblia vários altares sendo levantados para Deus. E se você com carinho em casa depois, não precisa ser agora, pegar a Bíblia para ler, você vai perceber que holocausto, que é exatamente o que Elias está fazendo, teriam 4 ofertas a serem oferecidas a Deus. A primeira oferta poderia ser de uma pombinha, a segunda oferta poderia ser de farinha, a terceira oferta poderia ser de cordeiro, e a quarta oferta poderia ser do bezerro, que é a qual ele está oferecendo. Deus havia colocado uma possibilidade para qualquer pessoa oferecer algo para ele. Se alguém olhasse para Deus e dissesse assim: Deus, eu quero te ofertar, mas não tenho dinheiro para comprar um bezerro e entregar no seu altar. Sabe o que Deus falava? Não tem problema. Se você não tem nível para alcançar um bezerro, eu abaixo um pouco, você pode me oferecer um cordeiro. Aí alguém inventava a desculpa: não, meu dinheiro não alcança o cordeiro. Eu abaixo mais um pouco, você pode me dar uma pombinha. Não, Deus, eu não tenho como comprar uma pombinha. Então eu abaixo mais um pouco. Tira da tua comida a tua farinha e entrega no meu altar, porque essa será a adoração a mim. Jonathan, você está falando de dinheiro? Não. Eu estou dizendo que Deus sempre deu possibilidade de fazermos alguma coisa para Ele. E existem pessoas que sempre dão desculpas para Deus: Deus, eu não consigo. Mas observou que Deus sempre ofereceu vários caminhos para que pudéssemos entregar algo no altar dele. Deus, eu não alcanço o nível que fulano alcançou. E Deus diz: nunca te pedi para alcançar o nível de fulano. Eu te pedi para entregar o que está dentro das tuas possibilidades. Porque tem gente que olha para pessoas que oram demais, que pregam demais, que cantam demais. Se você vê alguém marchando no meio desta igreja até o findar deste sermão, você vai dizer: nossa, eu queria ser igual fulano marchando assim. E quem disse que Deus quer que você seja igual fulana, ciclana, beltrana? Se tu não pode dar o bezerro que ele ou ela está oferecendo, por que tu não diminui para um cordeiro, para uma pombinha, para uma farinha e entrega alguma coisa para Deus aqui dentro esta noite? Tem gente que vai sapatear, tem gente que vai dar um pulo da cadeira igual o pastor Silvio acabou de dar. Mas tem gente que diz: não, eu não consigo dar pulo. Mas tu tem uma lágrima, tu tem um glória, tu tem um aleluia, tu tem uma língua estranha, tu tem uma marcha, tem ou não tem? Tu tem um levantar de mão para colocar no altar. Tu sempre tem alguma coisa para oferecer a Deus. Então, com carinho, irmãos, não me venha com essa desculpa de que tu não tem nada para entregar para Deus aqui esta noite. Ah, Jonathan, você está falando isto porque você não está passando o que eu estou passando. Então vem de Bíblia comigo, porque eu quero te inserir dentro do texto. Nós estamos olhando para Elias reparando o altar. E o altar que Elias está reparando, consertando, não é o altar que foi se oferecido o sacrifício um pouco antes. Existiam 2 altares no texto. Um era o altar para Baal, o outro era o altar de Deus. No altar de Baal, você leu comigo, eu fiz questão de ler contigo o verso 29. Não houve resposta, não houve voz, não houve nada, a ponto de Elias, um verso antes, olhar para os profetas de Baal e zombar deles, e dizer assim: grita mais alto, porque quem sabe o Deus de vocês não esteja dormindo. Mas quando chega a vez de Elias, eu vou falar isso aqui com calma. Primeira coisa que ele faz é começando a reparar o altar de Deus. E aqui começamos a entender o nível que Israel estava. Enquanto no altar de Baal se oferecia tantas coisas, o altar de Deus estava quebrado e foi necessário uma reparação. Antes de se oferecer, Jonathan, tá pesado, calma irmão, vamos chegar lá. Antes de se oferecer uma oferta sobre o altar de Deus, e depois que Elias repara o altar de Deus, ele começa partindo o bezerro em vários pedaços. Existe um outro segredo dentro desse texto, porque um bezerro, olha aqui no meu olho irmão, eu vou falar isso com calma. Um bezerro que era oferecido a Deus nunca era oferecido pela metade, ou com defeito. Já entenderam na esquerda? Vou falar olhando para a direita agora. Pregador, só tive dinheiro para metade, era melhor ter dado o cordeiro do que comprar um bezerro pela metade e oferecer a Deus. Por que você está falando isto, Jonathan? Todas as ofertas que eles ofereciam em perfeição. Deus não aceitava pela metade, Deus não aceitava com defeitos. E sabe por que Deus não aceitava o bezerro, ou o cordeiro, ou a pombinha pela metade ou com defeitos?
Porque quando Deus respondia, não respondia pela metade. Entenderam na direita? Olha lá atrás, entenderam também. Aqui no meio também, vocês estão ligados. Porque quando Deus descia na terra para mover a mão, não era só uma mão, eram as duas. Quando Deus mandava poder, não era só pela metade. Só que o problema é que tinha gente na terra que queria o poder inteiro, mas colocava oferta pela metade. E entenda que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo que se entrega para Deus. Eram pessoas que ofereciam pela metade no altar quebrado, mas queriam que Deus oferecesse tudo por completo em perfeição. Então a primeira coisa que Elias faz, se queremos que Deus haja por completo, também temos que entregar tudo por completo, começando pela reparação do altar.